O que essas estruturas querem fazer? Essas estruturas querem generalizar coisas que vocês já conhecem. Essas estruturas estão tentando generalizar conjuntos numéricos, por exemplo, os que vocês já conhecem, e apresentar outras estruturas que têm boas propriedades, ok? Então, esse é o objetivo de um curso de álgebra, é generalizar, é apresentar o que tem na estrutura, o que tem na essência desses conjuntos numéricos. Então, quando a gente mudou de estrutura, quando a gente começou a estudar estruturas algébricas, a gente começou a estudar a estrutura mais barata que tem, que é a estrutura de grupo, porque ela só tem uma operação. Então, tudo que você sabia da vida que tinha operação, você olhou para ver se era um grupo ou não. Então, exemplos de grupos são gigantes. Tem um monte de exemplo de grupo, porque basta ser um conjunto, basta ter um conjunto de elementos e uma operação, e a operação precisa ter basicamente 3 propriedades: ser associativa, existir elemento neutro e existir inverso. Nem comutatividade se pede para que seja grupo. Então, quando você pega as operações dos conjuntos numéricos, a grande maioria é grupo. Agora, você está começando a estudar uma outra estrutura algébrica chamada anel. O que é um anel? É um grupo com uma operação a mais. Na verdade, ele é um grupo abeliano, então a adição dele tem que ser abeliana, tem que ter 4 propriedades e tem que ter uma operação a mais. O anel mais famoso que vocês conhecem é o anel dos inteiros. Então, o que a gente está tentando reproduzir é o que acontece no anel dos inteiros. Ele é o nosso exemplo básico de anel. Só que ele não é o único, né? Vão acontecer algumas coisas nele que não acontecem em outros anéis. Por exemplo, vocês que leram aí essa parte do livro até o final, já viram que o conjunto Z é um domínio de integridade. Então, ele é um anel que ainda tem boas propriedades. E aí a gente vai usar aqueles Zns da vida, o conjunto dos inteiros módulo Z, módulo N, ou seja, o Z6, o Z5, o Z4, para perceber que nem todo anel é domínio de integridade. Então, bora começar. Então, nosso objetivo hoje é falar sobre anéis. Como é que a gente vai falar de anéis? Igual a gente fez de grupo. Definição, exemplos, propriedades básicas. Vai falar de subconjunto de anéis. E aí, eu acho que não precisa de muita criatividade, né? Se um grupo dentro de um outro grupo, a gente chama de subgrupo. Um anel dentro de um outro anel, a gente vai chamar de subanel. E existe um caso muito legal de subanel, que é o que a gente vai chamar de ideal. E quando eu chegar lá, eu vou tentar explicar para vocês qual a graça desse tipo de conjunto, desse objeto. Ok? Então vamos lá. Então, o que é um anel? Anel é um conjunto não vazio com 2 operações. Diferença do grupo, o grupo só tem uma operação. De cara, o anel, quando você pensar apenas com a operação de adição, ele vai ter que ser um grupo abeliano, ou seja, associativo, comutativo, existir neutro e existir inverso. E a multiplicação tem que ser associativa. A multiplicação está definindo uma outra operação que é associativa. Além de ser associativa, essa operação está chegando num lugar onde já tem outra. A operação de multiplicação está chegando num lugar onde já existe uma operação de adição. Então a pergunta é, como é que essas 2 operações vão conversar entre si? Elas vão conversar entre si através da distributividade. Então a distributividade é o primeiro lugar onde a gente vê 2 operações. Porque quando a gente está falando, e deixa eu tentar voltar aqui, quando a gente está falando de grupo, só tem uma operação. Então agora é a primeira vez que a gente está fazendo 2 operações conversarem. A operação de soma, que tem que fazer o anel ter uma estrutura de grupo abeliano, e a operação de multiplicação, que aqui eu estou representando como pontinho, mas depois eu vou parar de usar o pontinho e vai ser só a justaposição. Prestem atenção que em momento algum eu peço que a multiplicação seja associativa. Então eu peço que a multiplicação converse com a adição
independente do lado que ela tiver. Porque ela não é comutativa, esses números podem ser diferentes. Mas o que eu estou dizendo é que a distributividade vale dos dois lados. Então, pronto, isso é um anel. Assim como no grupo, eu não pedi que a operação de multiplicação fosse comutativa. Aí a gente vai fazer igualzinho no grupo. Ó, observe, deixa eu voltar para cá, né? Observe que a multiplicação não necessita de ser comutativa. Isto é, AB pode ser diferente de BA. Quando acontecer que AB for igual a BA, então a gente vai chamar o anel de comutativo. Quando isso não acontecer, a gente vai chamar ele de não comutativo. A outra coisa é que a gente também não está pedindo existência de unidade, existência de elemento neutro para a multiplicação. Quando existir, a gente vai dizer que esse é um anel com unidade, ou é um anel com identidade. Ou, no jeito mais preguiçoso, a gente vai dizer que é um anel com 1. Se vocês olharem, a multiplicação começou bem baratinha e agora está começando a ter propriedades a mais. À medida que ela vai tendo propriedades a mais, você vai dando nome para o anel. Então, o anel não precisa ser comutativo. A multiplicação, a adição é. Se a adição não for comutativa, eu não estou falando de anel. Agora, anel cuja multiplicação é comutativa, eu vou chamar de anel comutativo. Anel que tenha identidade que tenha elemento neutro para a operação da multiplicação, isso aqui é elemento neutro. Você pega um cara, opera com o neutro e dá o cara. Você pega um outro elemento, opera com o neutro e dá o outro elemento. Então, se tiver isso, identidade. Anel com identidade ou anel com 1. E aí a gente tem que ficar esperto. Porque se eu tenho duas operações, e aqui, se eu tiver dois elementos neutros, eu vou ter que usar símbolos diferentes para esses elementos. Então, como o elemento neutro da adição a gente já combinou que a gente vai usar aquele símbolo de 0, a gente vai usar para o símbolo do elemento neutro da multiplicação um negócio diferente. E aí, se a gente olhar lá para a multiplicação dos números, a gente lembra que o neutro da multiplicação numérica é o número 1. Então, a gente vai usar esse mesmo símbolo para o elemento neutro da multiplicação do anel. Então, ok. E aí, o anel que tiver comutatividade vai ser chamado anel comutativo, e o anel que tiver elemento neutro da multiplicação vai ser chamado de anel com identidade, o anel com 1, ou anel com unidade. Ok? O elemento neutro da multiplicação é único, assim como o elemento neutro da adição é único. Então, por isso que eu posso colocar um símbolo para ele. Vamos aproveitar para falar uma coisa aqui na subtração, que vocês, como futuro professor de matemática, não podem falar, né? Quando às vezes eu vejo o povo falar assim, né? Eu só aprendi as 4 operações. Não existem 4 operações. A subtração não é uma operação em si. Só existem 2. O conjunto dos números reais é um anel, nós vamos ver aqui agora mesmo, e ele só tem soma e multiplicação. Quando a gente faz o que a gente chama de subtração, é a soma com o inverso aditivo. Então, não existem 4 operações. As operações, só existe soma e multiplicação no conjunto dos números reais. Aí quando você fala, mas e a subtração? A subtração é a soma com o inverso aditivo. E é por isso que e aí popularmente a gente escreve isso. A gente escreve A menos B. Mas o que é A menos B? É o A somado com o inverso de B. Então o povo pode falar em 4 operações, a gente não vai corrigi-los o tempo inteiro. Mas, de acordo com a ocasião, ainda dá para corrigir, né? Ainda dá para explicar. Assim como a divisão, ela é o quê? Ela é a multiplicação com o inverso multiplicativo. Então, se você me dá o 2, eu tenho o meio, que meio multiplicado por 2 dá 1. 1 é a unidade, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, não existe subtração e divisão. Não existem 4 operações, existem 2. Isso é uma coisa que a gente, como professor de matemática, tem que saber.